em doutrina espírita, quando se fala na identidade do espírito, é um tema delicado e que requer a maior cautela. No Livro dos Médiuns, Kardec vai tratar desse assunto no capítulo Identidade dos Espíritos. O capítulo 24, onde ele vai elencar questão que redunda a seriedade, o risco que eu corro, seja de uma mistificação intuitiva, uma mistificação inspiracional, quando acredito que posso estar recebendo uma orientação do Cristo e, em verdade, estou recebendo um insight, um sopro leviano numa dada direção. E por esse motivo, Kardec vai tratar aqui que se eu não tenho certeza da consequência de uma determinada decisão, para eu me abster, aguardar. É aquela questão que Joana vai tratar na série psicológica da sabedoria para agir com correção quando posso e devo, distinguir o melhor meio de agir quando devo e posso, e não me precipitar, porque quando eu medito, discerno a melhor maneira de agir quando posso e devo, isso é uma consciência com amor, que aí passa pela responsabilidade. Que eu tomo essa diretiva. O risco que eu corro de me precipitar a tomar uma decisão quando posso, mas não devo, ou de ter essa mesma viela de precipitação quando devo, mas não posso. Ou seja, é um comando fino, delicado, que advém de uma realidade que nós estamos aqui, onde a maioria é espírito sofredor, que está nessa atmosfera moral nossa. Como eu estou mais próxima da animalidade do que da angelitude, o contato é mais fácil com um espírito inferior do que com um superior. Quer dizer, se eu baixo a guarda e sem raciocinar meu movimento, meu passo, dou aso à orientação que vier, eu vou perceber que é uma conexão sombria e uma orientação que vem dessa mesma zona e realidade. Até porque nós estamos numa realidade, enquanto plataforma, de um contato
com a mediunidade, um aflorar dessa realidade e um aprimoramento que vem ocorrendo. É uma capacidade inerente ao humano, a da interação com o espírito, mas que vai se dar instantânea com o da sombra, pela minha facilidade de proximidade com isso. Por isso que a prudência, o bom senso, vai me dar essa diretiva. E Kardec era muito cauteloso. E ele orientava esse cuidado sem cessar. Isso volta, seja no artigo da Revista Espírita, na própria assertiva, no Livro dos Médiuns, que vai tratar desse respectivo, naquilo que ele deixa, é claro como ele volta nessa importância de cuidar da nascente do meu coração, porque corro o risco de ser enganada por espírito. Porque existe uma espreita que, em não conseguindo usar algo de fora para me parar, um movimento bom que eu intente, e esteja dando calçada naquilo, vai tentar usar uma disruptura dentro de mim. Um momento de perda de lucidez minha, uma fraqueza que ele capte, que eu traga, uma indisposição, porque até isso participa desse tipo de sorrateiro. Um momento que eu esteja num átimo de alheio, numa indisposição momentânea, numa rapidez que confunde minha visão, numa disruptura em algo que acontece, ele vai tentar me parar e me capturar. Por isso é necessário bom ânimo e atenção para que eu, antes, seja excessiva na minha vigilância, no meu cuidado, na minha precaução, do que cair em imprevidência, numa mistificação. Porque essa realidade nossa, nela, o espírito, ele vai agir a minha revelia. Eu não vou controlar o espírito. Até porque, conforme vai dizer mesmo na codificação, os espíritos se cotovela comigo aqui. Eu não tenho uma noção exata do movimento espiritual em torno de mim e de que tipo de espírito pode estar no meu encalço.
Eu posso pressentir e viver a experiência obsessiva, que, aliás, é comum aqui nessa realidade. Porque nessa queda de braço obsessiva que ocorre aqui, é possível extrair burilamento, de acordo com a forma que eu lide com isso. A questão do assédio obsessivo, que é algo comum para o trabalhador espírita, que volta e meia se vê a braço com assédio, intermitência obsessiva, ao qual eu preciso desenvolver ferramental de burilo para não desequilibrar. Porque se eu estou numa realidade onde existe o contato com o mundo espiritual, é natural que contato de todo tipo ocorra. E tentativa de todo tipo. Até porque aqui é uma realidade expiatória. Não é uma realidade celeste. É uma vivência de suor, de embate, de conflito áspero, de rolo, no chão. Essa é a conjuntura dessa realidade espiritual onde não é possível parar o espírito. Ou porque quero determinar algo para ele. A ação ela vai acontecer e existe uma mistura, um mix de espírito de diferente gradação e condição que age e em relação a mim. Naturalmente que, como vai dizer Sheila, quando eu estiver subindo a escada e nesse esforço de acertar, quando eu cair, não parar no pesar porque cair. Porque aqui nós vamos cair. Isso é um fato nessa realidade que existe aqui. O diferencial é o que eu faço com isso. Se consigo levantar o mais rápido possível e, ao fazê-lo, colocar o pé no degrau da frente. Porque já dei um passo ulterior. Ou seja, o próprio movimento dessa vigilância que Kardec insiste e grifa isso, que precisa ser sem cessar, constante, sem esmorecer, me dá condição de, quando o meu deslize acontecer, eu erguer e já pôr o pé no degrau seguinte, porque movimentei para frente. Porque, veja, nessa realidade nossa aqui, de acotovelo de espírito de diferente degrau, está sujeito a acontecer todo tipo de engano, de perturbação, de assédio, de loucura, de suicídio. Conforme vai asseverar
André Luiz, em No Mundo Maior, no capítulo 1, Entre Dois Planos, onde ele vai derramar o escopo basilar do trabalho que é realizado pelo benfeitor que o orientaria na respectiva experiência que foi trasladada nesse livro, que seria minorar, evitar no esforço máximo o caótico extremo desastre de conduta moral, auxídio, a demência, a loucura. E para isso era preciso ele conhecer o baralho, o jogo da energia, da força psíquica da mente, com um desejo ardente do bem do outro. Onde raiava a bonomia que derramava dele, a sólida inquebrantável mansuetude e serenidade, que desaveusava a sabedoria. Por isso que existia um trabalho de perceber a Lua que presenciou realidade desde o começo do destino terrestre até esse momento, que testemunha, e de uma equipe de trabalhador que, encarnada, foi levada para o local para uma palestra benfeitórica. E a importância dessa diretiva sona dentro. Onde, a partir dessa busca, essa abertura, mesmo com o meu desequilíbrio, a minha desarmonia, a minha aflição, a minha angústia, que intermita, ameaça o meu jogo mental saudável, o meu equilíbrio. É possível eu ir para uma região de favor, onde receba uma ventilação, uma ideia, uma orientação, um alvitre, um parecer, uma intuição, que volta para mim por meio de lembrança, recordação, vaga, imprecisa. Porque exatamente por estarmos numa realidade onde pulula espírito de diferente condição e onde existe uma
realidade expiatória, que é do calibre de espírito ainda inferior, como eu, o comum é, no momento do sono, eu estar algemada a uma ideia desnecessária, imediata, troca de emoção vil, que pede de mim que tenho alguma iluminação a esse respeito, esse sem cessar de atenção, de vigilância, para que eu possa transpor o obstáculo, o óbice, e ir para um local de aprendizado enquanto durmo, que vai me auxiliar a discernir espírito de espírito. E isso é uma proteção melhor para mim, para o trabalho que realizo. Porque, veja, eu posso minorar ser enganada por espírito. Estabelecer um distanciamento moral do dolo, mas não romper esse risco. Vez ou outra eu vou ser enganada, mas se estiver atenta, vou fazer o caminho de volta e transpor esse óbice, essa dificuldade. E com isso eu consigo ser menos enganada, errar menos, ter menos prejuízo, mais lucidez da minha realidade, do que intuo, do que inspiro, da ação que inseto. Porque o decidir contraditório, errado, precipitado e a ação consequente corre por minha conta. Por isso, o pormenor e o cuidado em trabalhar essa questão que Kardec teve, até por ser mesmo esse seriado de vida, junto com a questão da obsessão, porque quando se fala em identidade de espírito, isso diz da amálgama do caldo que é a vida espiritual aqui, encarnado, desencarnado, que se interpenetra e que vai dar aso à contradição, conflito, disputa, guerra, desnorteio, dolo, como se vê atualmente que acontece em determinada região do planeta, onde uma guerra de extermínio é iminente. Mesmo com o sabedor de ter uma arma atômica, nuclear, que se eu lanço, eu elimino eu junto, eu sou exterminada junto com aquele lançamento. Eu ainda ameaço de lançar, eu ainda incito a contra-guerra, mesmo porque há várias regiões da Terra nesse momento que está em franca guerra, duelo, troca de tiroteio, troca de armamento, que ora um lança, ora outro lança, de lado a lado.
demonstrando a incipiência moral e vibracional que paira e que pede aprimorar o meu discernimento, a minha sabedoria para agir. Porque é nessa realidade que nós estamos inseridos. E sendo assim, aquele que age fascinado por uma ideia de poder e ameaça apertar um botão que vai soltar uma bomba nuclear, ele está próximo de mim. Nessa realidade, nessa conjuntura daqui. E isso é vibração que intercambia, é risco de ser enganada. De mistificar. De não perceber o caminho que devo tomar. De voltar falida de novo para o astral, na minha moral. Por isso, aqui vai dizer que a ciência é um Saturno, destruidor, devorador, quando se considera ela por ela. E o agravo que isso representa do auxílio que preciso prestar. Vez que o acaso, não realiza, opera a ação necessária, prodígio. É necessário atacar, fazer flux, concretizar o intento. Haja visto que a asa, o voo da alma laboriosa, ela tem que sair de um acanhado meandro escaninho, de uma chocadeira, debaixo da asa da galinha, para servir, brunir, adentrar o corredor expiatório, sofrer. Por isso, essa escravidão que ainda nós temos a corredor, círculo, limitante, restrito, onde o roedor, o verme da paixão, o cataclismo, a tempestade do vício, ameaça arruinar a minha sementeira, a minha lavoura, frágil, incipiente. E onde o combate, o atrito da realidade purificadora pode inviabilizar e inutilizar a minha mão, o meu braço. Por isso, a importância de buscar esse compreensão dessa realidade, onde eu não vou identificar todos os espíritos que estão em volta de mim. Não vai ser possível distinguir a categoria de cada qual.
vou estar imiscuída num diametral que escapa a minha visão e uma dimensão que fica defesa para mim nessa condição aqui, e que por isso significar risco para mim, eu preciso aprimorar a minha capacidade de acuidar, refinar a percepção sutil. Até mesmo porque existe uma conjuntura, um vitral de digressão à revelia difusa, que se eu não aprimoro lidar com isso, jogo fora desperdício, ensancha, energia, tempo. Na Revista Espírita de 1864, na parte que fala Lousen, o trapeiro, um estudo moral, 12 de outubro de 1864, vai dizer de um rapaz que havia tido uma vida vil, passional, de vindita, e tombe inerme na paixão, e que acabou desencarnando ali em casa, em meio à corrosão do rato, e teve seu corpo roído por verme, quando foi descoberto pelo cheiro que exalou dali de dentro, porque já estava desencarnado e o corpo nessa condição ali, no chão da sua casa. E Kardec vai dizer que ele, se tivesse tido confiança e fé em que ele continuaria vivo e que precisaria traçar uma vanguarda diferente na sua moral para o porvir, ele teria entendido que o vaso corporal é limitado, frágil, fugidio, precário, e que o que ele angariasse de valor moral agregaria, quando ele fosse embora daqui, saísse do vaso de carne, mas ao invés disso, ele agiu na direção de quem gasta, dissipa o recurso, o capital, e retira a última carta da manga, joga e perde ela. Por isso, essa cautela. Haja visto que quando eu tenho essa consciência e procuro desenvolver uma forma de lidar com essa realidade, é também algo que eu amealho
para o porvir. O Cristo sabia tanto disso que disse que onde tiver o meu coração, ali vai estar o tesouro. Onde a traça não corrói e o tempo não enferruja.